Olha para 2, 3 pessoas e diga assim: Deus vai te dar a sua vitória. Diga isso. Acredite. Pode se assentar. Eu creio que Deus vai abençoar e já está abençoando muitas pessoas aqui. Amém? Tira a dúvida do teu coração. Tira essa palavra que muitas vezes nós temos no nosso vocabulário, irmãos, e essa palavra não agrada a Deus. É o tal do será. Será mesmo? Se você fala isso, já perdeu a sua bênção. Pede perdão para Deus. Não existe será para Deus. Não existe. Amém? Tudo aquilo que Deus promete, tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida, se você crer, Ele vai cumprir. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler aqui hoje 2 Timóteo, é no Novo Testamento, capítulo de número 4. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, você que tem a sua Bíblia. E se você não tem, a Deise vai colocar aqui na frente, aqui no Data Show, para você ler ali também conosco. Talvez a minha versão seja um pouquinho diferente do que está ali, mas muda pouca coisa. 2 Timóteo, capítulo de número 4, diz assim, verso de número 9 em diante. Todos encontraram? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, e somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quem está falando isso é Paulo a Timóteo. Verso de número 12. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, este causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Verso 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. E que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Ó Senhor, me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos? Até aqui. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Nós vamos falar hoje sobre terminar bem. O tema dessa palavra é terminar bem. Existe um escritor, ele se chama Davi Ong. Ele escreveu um livro, amados irmãos, que se chama Vida e Carreira. Vida e Carreira. E nesse livro ele aborda sobre as questões da vida e sobre a importância de nós concluirmos aquilo que nós fazemos. Tudo que você faz, de você começar e de você terminar. Ele fala sobre isso, sobre concluir as coisas que nós começamos a fazer e também nós a encerrarmos cada capítulo da nossa vida. Porque existem muitas pessoas que começam a estudar e param. Existem muitas pessoas que começam a trabalhar no emprego, trabalham um mês, já não presta mais, já vai para outro emprego. E daí já não presta mais o patrão, já o salário é pouco, vai para outro emprego.
Eu conheci um rapaz, na verdade eu conheço um rapaz que há muitos anos, ele não para em emprego nenhum. Ele tem quase a mesma idade que eu, e ele, a vida inteira dependeu, se não fosse a mulher dele foi uma mulher guerrida, esforçada, se dedicou, trabalhou muito, e tudo que eles conquistaram foi por causa do esforço dela. Porque sempre quando ele começava o seu trabalho, o seu emprego, um emprego novo, um trabalho novo, ele trabalhava lá 2, 3 meses e já desistia. E o autor desse livro, David Wong, ele fala exatamente sobre isso, sobre nós concluirmos aquilo que nós fazemos. Agora, o importante é não iniciar, porque o iniciar é fácil. Mas o importante é você terminar, e terminar bem aquilo que você começou. Eu vou repetir. O importante não é iniciar é fácil. O importante é você iniciar, mas terminar aquilo que você começou. É por isso que um dos homens mais sábios da Bíblia, amados irmãos, Salomão, ele escreveu lá em Eclesiastes 7:8, que é melhor terminar do que começar. O versículo diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo. Melhor é aquele que é paciente do que aquele que é arrogante. E nessa carta aqui de Paulo, essas palavras que nós lemos aqui, amados irmãos, são as últimas palavras do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, para Timóteo. Na verdade, aqui é um testamento que ele está escrevendo para o seu discípulo. Timóteo era um rapaz novo, o qual Paulo ganhou ele para o Senhor Jesus. E Timóteo, capítulo de número 2, verso 1, se você puder voltar um pouquinho na sua Bíblia, eles tinham uma intimidade, pois Paulo o considerava como um filho. Tanto que ele diz assim, Timóteo 2:1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na sua graça que está em Cristo Jesus. E o conselho que ele dá ainda para o seu filho Timóteo, filho na fé, ele diz assim, Timóteo 1:7 diz assim: Deus não nos deu um espírito de covardia, ou seja, de medo. Mas Deus, amados irmãos, ele está dizendo para Timóteo, mas Deus está dizendo para nós nessa noite, que ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Por isso não tenha medo de você conquistar as coisas, do amanhã. Não tenha medo dos seus problemas, não tenha medo das suas dificuldades, não tenha medo dessa enfermidade, não tenha medo da doença, não tenha medo por enquanto das portas que estão fechadas. E nesse cenário todo, amados irmãos, nesse contexto, Paulo já havia sido preso uma vez, aqui ele está preso. Mas na primeira vez que ele foi preso também em Roma. E lá, só que a prisão dele em Roma era uma prisão domiciliar. Lá ele poderia então receber as visitas. Já nessa segunda prisão, da segunda carta de Timóteo, ele já não poderia receber. Tanto que na primeira prisão ele escreve a carta também a Timóteo, a primeira epístola de Timóteo. Paulo também escreve a carta a Tito também. Agora nessa segunda prisão foi uma prisão injusta, porque havia um imperador chamado um imperador romano chamado Nero. Esse imperador, ele odiava os cristãos, ele não tinha sua popularidade com o povo de Deus, com os cristãos. E os historiadores dizem que Nero, que foi que causou o incêndio em Roma, no ano 64 depois de Cristo. Só que ele causou incêndio em Roma e acusou os cristãos de terem incendiado Roma, a capital, seria a capital do mundo na época. E por causa dessa e de outras, Paulo então está preso, está encarcerado. E ele escreve então a sua última carta. Os irmãos sabem que Paulo foi um dos maiores escritores do Novo Testamento. Escreveu 13 livros. Alguns falam que ele escreveu 14. O livro de Hebreus foi escrito por eles. Alguns falam assim.
Mas eu quero que você acompanhe comigo, voltando ali o texto de 2 Timóteo 4. Aqui tem algumas lições para nós, nessas palavras ditas a Timóteo, nós podemos também trazer para os nossos dias e para as nossas vidas. Veja comigo 2 Timóteo capítulo 4, verso 9. Nós vamos ler aqui alguns versículos, e é um sermão expositivo nessa noite, que diz assim, verso 9: procura vir ter comigo depressa. Ele está preso, ele vai morrer, ele está condenado à morte, e ele escreve isso para Timóteo. O que nós podemos aprender com isso, amados irmãos? Que quando a crise bater na nossa porta, quando você estiver em dificuldade, faça como Paulo, peça ajuda. Procura vir depressa ter comigo, peça ajuda. Mas peça ajuda para pessoas que são pessoas que você confia. Peça ajuda para os seus pastores. Peça ajuda para quem te quer bem, quem torce por você, e não para quem é contra você. Paulo está nos dando essa lição. Procura vir ter comigo depressa. Eclesiastes 4:9 fala que é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, ajuda. Então, se você está passando problema, não se fecha, não guarda para você. Irmãos, nós estamos aqui para lhe ajudar, nós estamos aqui para orar por você. Nós temos aqui, não está aqui, mas nós temos aqui um cartaz que diz visita no lar, né? Jesus aonde? Jesus na minha casa. A gente vai até a sua casa, não precisa fazer café não, irmãos. Nós fomos ontem visitar uma irmã querida da igreja aqui, ela fez café, mas não precisa não. O nosso prazer é poder ir lá na sua casa, abraçar você, escutar você e orar por você. Nós estamos aqui para nos ajudar. Foi o que Paulo disse. Então a primeira lição que nós podemos aprender é isso, amados irmãos. Quando a crise acontecer, o problema estiver sobre a sua vida, peça ajuda. Versículo de número 10. Veja o que Paulo escreve. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. O que nós podemos aprender com isso, amados irmãos? Quando as pessoas nos decepcionam, não faça um arquivo de mágoa na sua vida. Você está guardando uma mágoa de 5 anos atrás. Você está guardando uma mágoa de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Olha aqui, irmãos, para de viver no passado. Para de viver no passado, o passado não volta mais. Viva o seu presente. Paulo está falando das pessoas que abandonaram ele, que ele ajudou, que ele orou, que ele compartilhou, sabe, que ele ensinou. Aqui ele está sozinho dizendo que todo mundo abandonou ele. Tem gente que chega triste, magoado, pessoas que ficam com depressão porque foram decepcionadas, até mesmo, quem sabe, por alguém que estava próximo de você. Mas, meu irmão, liberta a tua mente nessa noite. Liberta a tua mente. É daqui para frente, é hoje para frente. O passado não volta atrás, repito. Verso de número 11 diz assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e o traze-o, pois me é útil para o ministério. Quem conhece um pouquinho da história de João Marcos? João Marcos foi um cidadão que, na primeira viagem do apóstolo Paulo, ele não quis viajar com eles para Panfilha. Ele preferiu não ir. E foi então Paulo e Barnabé. Na segunda viagem de Paulo, quem que aparece lá para ir viajar com eles? Esse cidadão chamado João Marcos. Veja só, Paulo era amigo de Barnabé,
mas houve ali uma discussão forte entre eles. Ali está no capítulo 15, verso 38 e 39 de Atos, diz que houve uma desavença. Então houve uma briga por causa de João Marcos. Sabe o que aconteceu? Perderam a amizade. Paulo perdeu a amizade de Barnabé, e Paulo então faz a sua dupla agora com Silas, Paulo e Silas, tanto que eles viajaram, foram presos, foram açoitados, cantaram louvores na prisão. Mas nos últimos dias da vida de Paulo, agora ele está dizendo assim, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Paulo está nos ensinando, amados irmãos, a ter coragem para pedir perdão. Perdoe, libere perdão para quem te magoou, para quem te feriu, para quem te decepcionou, para quem te traiu, para quem falou mal de você. É isso que Paulo está falando e é isso que Paulo está nos ensinando. Traz de volta lá João Marcos, ele me é útil. Veja só, irmãos, ele estava para morrer, estava liberando perdão, estava nos dando essa lição de amor e de perdão. Versículo de número 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Qual a lição que nós tiramos do versículo de número 13? Por pior que seja a crise na nossa vida, nunca perca o entusiasmo de estudar a palavra de Deus. O homem está para morrer, está condenado, e ele pede para trazer os pergaminhos. Ele quer continuar meditando na palavra de Deus, quer que Deus fale com ele através da palavra, irmãos, e Deus fala. Está perdido? Está sem orientação, não sabe o que faz? Eu te dou um conselho: não vá na internet, vá na palavra de Deus na sua vida. Vá na contramão do mundo. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. Ela penetra no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. A palavra de Deus não pode faltar. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Ame a palavra de Deus. Eu vi um vídeo que eu achei tão maravilhoso, eu esqueci de pedir para a Deise, mas foi lá na China, eu acho que faz uns 15 anos atrás. De repente, abriu-se umas caixas e tinha ali uns adolescentes, uns jovens, uns homens, umas mulheres na China, e quando eles abriram aquelas caixas, ali havia a Bíblia traduzida na língua deles. E eles começaram a pegar as suas Bíblias e começaram a ler ali, irmãos, e chorar. E uma das chinesinhas fala assim: hoje é o dia mais feliz da minha vida. É um vídeo que está no YouTube. Sabe, aquela vontade, aquele amor pela palavra de Deus. E nós temos livre acesso e não valorizamos essa palavra tão maravilhosa. Ela fechada é um livro qualquer, mas ela aberta é Deus falando com você e Deus falando comigo. Passamos horas assistindo um filme, e eu gosto de assistir filme. Passamos horas, às vezes 1h30, 2 horas, vendo o nosso time jogar e ainda vai perder no final. Vemos o cantor sertanejo, vemos tantas coisas, passamos horas na internet, e na hora de ler a palavra de Deus, a coisa mais preciosa que nós temos, dá dor de cabeça, dá sono, a vista embaralha. Ame a Bíblia, ame a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Amém, irmãos? Tem alguém aí nessa noite? Versículo de número 16 e 17 diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Verso 17, ele diz assim: mas o Senhor me assistiu. Quem assistiu ele, irmãos? Deus. Me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O que nós podemos aprender com o verso 16 e 17? Que todos abandonaram a Paulo, menos Deus.
Deixa eu te dizer, Deus nunca vai lhe abandonar, meu irmão. Deus nunca vai lhe abandonar. Eu amo Hebreus 13:5. Nunca te deixarei, Deus está dizendo, jamais te desampararei. Irmãos, Deus não nos abandona. A gente é falho com Deus, a gente decepciona a Deus, nós nos afastamos dele, mas Ele nunca se afasta de nós, Ele nunca nos abandona. Amém, queridos? Não troca Deus por nada, não troca Deus por momentos, não troca a Deus por lugares, não troque Deus por nada, meu irmão. Nada substitui a presença de Deus. Deus é maravilhoso. Isso Paulo reconhece nos últimos dias da sua vida. Verso 17, ou melhor, verso 21 diz assim: apressa-te. Nós estamos lendo 2 Timóteo 4:21. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O versículo começa dizendo assim: apressa-te antes do inverno. O que significa? Paulo estava ali, numa prisão romana, subterrânea, frio, poderia morrer até mesmo de hipotermia. Mas ele nos ensina que aquilo que nós podemos fazer hoje, faça hoje. Tem que fazer um concerto com Deus, não é amanhã, irmãos. Tem que perdoar alguém, ou não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem. No dia dos namorados, no dia das mães, do próximo ano eu vou valorizar a minha mãe, vou valorizar o meu pai. Não, o que você tem que fazer, o que você tem que mudar é hoje. Tem uma frase que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É hoje. É hoje o dia de você fazer um concerto com Deus. É hoje de você tomar um posicionamento. É hoje o dia de você ter uma postura diferente, de ser diferente e de fazer a diferença. É hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Nós não sabemos, na verdade, o que vai acontecer conosco daqui 5 minutos. Estamos aqui, mas nós não sabemos. Estava conversando com uma querida irmã aqui da igreja, diaconisa. Ano passado, se não me falha a memória, eu fiz o velório do esposo dela, que era da nossa igreja. E semana retrasada, ela enterrou o cunhado. Ele estava dormindo, apenas 58 anos, morreu de infarto. 58 anos de idade, é novo. Infartou, morreu dormindo. Pode ser que semana que vem eu não esteja mais aqui. Pode ser que esse culto foi o último culto que eu preguei nessa igreja. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você tem que chegar na sua casa hoje, e como Paulo está nos ensinando, pedir perdão, mesmo que você foi o prejudicado, faça isso hoje. Eu aprendo que a palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado diante de Deus. Ame, perdoe, seja diferente, sejamos diferentes a partir de hoje. O que tem que fazer, faça agora. E para terminar, o versículo de número 18, a parte B, Paulo diz assim: a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe, um dos versículos mais famosos da Bíblia, mais lidos da Bíblia, que o próprio apóstolo Paulo escreveu, e dito esse versículo em muitos ofícios fúnebres, de muitos homens e mulheres de Deus, é o que Paulo fala aqui em 2 Timóteo 4:7. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Dito isso,
Escrito isso, as últimas palavras do apóstolo Paulo, ele é levado e decapitado, morto. Cabeça para um lado, corpo para o outro, mas ele está nos braços do Pai. Combateu o combate, o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Eu aprendo isso com o apóstolo Paulo nessa noite. Lição dele para Timóteo, considerado como um filho querido, amado. E essa é a palavra de Deus para nós essa noite, para essa semana, irmãos. Medite na sua casa, leia um pouquinho a palavra de Deus, medita nela e coloque em prática tudo isso. Não esqueça. Amém, queridos? Coloque-se de pé. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos ser melhores, irmãos? Podemos ser melhores filhos? Podemos ser melhores maridos? Amém? Aí os homens. As irmãs podem ser melhores esposas, amigas, companheiras. Podemos entre nós aqui, irmãos, sermos melhores irmãos? Amém? Podemos ser melhores dentro da nossa casa, porque muitas vezes nós tratamos melhores os amigos e tratamos tão mal as pessoas que estão dentro da nossa casa. Podemos ser melhores com os nossos familiares? Podemos, irmãos? Esse amém foi tão fraco. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, nos ensina. Nos ensina a sermos melhores, Pai. Ah, meu Deus, como somos falhos. Meu Pai, como somos falhos. Como somos egoístas, orgulhosos. Ah, meu Deus, muitas vezes arrogantes, prepotentes, falamos mal de todo mundo, dos outros, Pai. Mas que essa palavra possa germinar nos nossos corações, e que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia, mesmo injustiçados, mesmo na nossa razão, mesmo nos nossos direitos, Pai querido. Nos ensina a perdoar, nos ensina a amar, a ter paciência, a ter benignidade, bondade, graça. Ah, meu Pai querido, queremos ser melhores, não para agradar as pessoas, mas tudo que fizermos como se fosse para Ti, meu Deus, para Ti, meu Pai. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, abre os nossos olhos espirituais, Pai querido, purifica a nossa boca, a nossa língua, santifica o nosso coração, santifica os nossos olhos, Pai, os nossos pensamentos, endireita os nossos caminhos, meu Deus. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, que essa igreja venha ser purificada, renovada, sarada, liberta, parecida com o Senhor Jesus. Como o próprio apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Pai. Nós queremos também ter propriedade para falar isso, mas primeiramente muda, Senhor, tira tudo aquilo que não presta, a começar em mim, Pai, tira o meu eu, toda a glória, toda a honra, toda a adoração somente a Ti, toda a exaltação somente a Ti, tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, Pai, é a Sua misericórdia, é a Sua graça, é o Seu favor, Pai querido. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, renova a mente dos Teus filhos, renova nessa noite, Pai, mentes que estavam presas, mentes que estão aprisionadas, Pai, no passado, pessoas que estão feridas, magoadas, ressentidas, que não conseguem liberar, Senhor, essa mágoa, que tem até mesmo trazido uma enfermidade no corpo físico ou na mente, Pai, por coisas que aconteceram lá atrás. Nessa noite eu quero quebrar isso em nome de Jesus.
Sara, Pai, esse coração ferido. Pai, sara, Pai, o emocional. Tira essa mágoa, tira esse ressentimento, esse ódio, esse rancor. Saia em nome de Jesus nessa noite, Pai. Em o nome de Jesus, nos liberta de todo trauma, nos liberta a nossa mente, Pai. Em o nome de Jesus, como o próprio Paulo, Pai, liberou ali o perdão para João Marcos, Pai. Esse foi um ensinamento para nós nessa noite também. Se tem alguém aqui hoje também que está com raiva de alguém, caia por terra este mal em nome de Jesus. A nossa luta não é contra a carne, contra as pessoas, meu Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo esta igreja nessa noite. Que Teu Espírito Santo faça germinar essa palavra e que todos nós venhamos a dar muitos e muitos frutos. Essa é a nossa oração em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus.